Fala, torcedor vascaíno, o Vasco faz contato ao treinador português Luiz Castro, ex-Botafogo, mas logo em seguida já foi descartado por conta do seu alto salário e também porque o treinador não quer treinar por agora. E o Fernando Diniz continua sendo plano A do Vasco e também da diretoria Cruz Maltina. E o treinador Pesolano, ex-Cruzeiro, pode ser um plano B para o Vasco, caso não feche com o Fernando Diniz. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. O pedido é claro para você deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba. Estamos próximos de bater aí, ó, 4.000 inscritos, falta, se eu não me engano, 40 inscritos pra gente bater essa meta. Então ajuda a gente aí, que é super importante essa moral de todos vocês, beleza? Agora, sem enrolação, vamos pro conteúdo aqui, que tem conteúdo importante. Vasco faz contato com Luiz Castro e técnico avisa que não pretende trabalhar neste momento. Luiz Castro, que treinou Botafogo em 2023, acabou saindo no meio do ano, né? Foi pro Al Nassr porque recebeu uma proposta milionária e também ele iria treinar o Cristiano Ronaldo, né? Como o Luiz Castro é português, o Cristiano Ronaldo é um ídolo dele, vamos se dizer, né? Vamos lá. Além disso, o salário do técnico português é inviável para os cofres do clube carioca. Luiz Castro no Vasco está descartado. O Vasco está em busca de um novo treinador após a saída de Fábio Carille. E Felipe Maestro vai comandar a equipe de forma interina na quinta-feira, no dia 1, contra o Operário pela terceira fase da Copa Betano do Brasil. Enquanto isso, o presidente Pedrinho abriu negociação com o Fernando Diniz, que está livre no mercado após a saída do Cruzeiro. O técnico vai precisar reduzir o salário para poder fechar acordo. Por outro lado, antes de avançar por Diniz, a diretoria fez contato com Luiz Castro, ex-Botafogo, e recebeu uma negativa. A informação é do setorista Diogo Dantas, do jornal O Globo. O salário é considerável inviável para o Vascão. O jornalista apurou que o Luiz Castro sinalizou que não pretende trabalhar por agora, né? E aí tem um motivo, tendo em vista que tem valores a receber ainda do Al Nassr, o time árabe, até junho. Então, o Luiz Castro vai ficar de molho, né? Vai querer ficar ali sem trabalhar, tranquilão, curtindo a vida, recebendo seu dinheiro ainda que tem para receber até junho, né? Do Al Nassr. Ele teria que abrir mão de muito dinheiro para poder assumir o clube neste momento. E como a gente sabe, né, que o dinheiro é o que manda no futebol, ele não vai abrir mão para treinar o Vasco da Gama, não vai abrir mão de tanto de milhões que ele vai receber, que tem recebendo do Al Nassr, para treinar o Vasco. Além disso, o salário do português foge da realidade do clube carioca. Segundo apurou o Diogo Dantas, Carille recebia cerca de R$700 mil mensais no Gigante da Colina. E o presidente Pedrinho não vai fazer loucuras, tá? O Pedrinho já falou isso milhões de vezes, né? Que não vai fazer loucuras, não vai contratar um treinador que ganha milhões de reais, etc. Né? Então vamos lá. Qual o salário oferecido para o Fernando Diniz? Lembrando que o Diniz no Cruzeiro e também no Fluminense, ele recebia ali cerca de 1 milhão. Eu acho que no Fluminense ele recebia até mais, que era 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 400, 1 milhão e 300, por ali, né? Já no Vasco, como ele vem baixo, o Diniz em 2024 fez um péssimo ano, tanto no Cruzeiro, tanto no Fluminense, ele vem baixo, né? Lá no Fluminense ele estava em alta, quando ele foi pro Cruzeiro e etc. Então vamos lá. O técnico ex-fluminense é muito admirado pelo presidente Pedrinho e também Cruz Maltina ofereceu cerca de R$800 mil mensais, mais um bônus, e aguarda uma resposta do Fernando Diniz nos próximos dias. Vale lembrar que a contratação de Jorginho, né, que já passou pelo Vasco várias vezes, sempre especulado na Colina, não é cogitada e ele sequer foi procurado pela diretoria. Após o jogo contra o Operário, o Vasco enfrenta o Palmeiras no domingo, dia 4, pelo Brasileirão, e já espera ter um novo técnico até lá. Então informação importante pra gente saber sobre a situação do Luiz Castro, né, cara, que foi descartado, né? Além do salário do treinador ser muito alto, é um treinador ali que tem ainda pra receber muito dinheiro ainda do Al Nassr, né, até o meio do ano. Então, cara, a partir de julho, por ali, o Luiz Castro aí sim deve começar a trabalhar novamente e tudo mais. Beber, claro que minha boca tá seca, vamos lá, então. Informação importante pra gente saber. Então continua aí, né, o Fernando Diniz como plano A da diretoria do Vasco, né, para ser o treinador do Vasco da Gama. Inclusive, tá marcado, se eu não me engano, uma reunião pro dia de hoje, tá? Então olha aqui, Vasco está aí otimista em relação à negociação por Fernando Diniz. As partes estão em conversas para acertar as bases salariais e tempo de contrato do treinador. Essa informação foi dada ali, ó, pelo Danilo Lavieri, tá? Da colunista do jornal UOL, beleza?
E a matéria completa do Globo Esporte Vasco, também falando sobre Fernando Diniz. Vamos lá. Vasco abre negociação para contratar Fernando Diniz. Diretoria está em contrato com os representantes do treinador, que é o favorito do presidente Pedrinho, para poder assumir a vaga deixada por Fábio Carille. Diniz terá que aceitar reduzir o salário, tá? Informação dada pelo Bruno Murito, João Guerra e também pelo Tébaro Schmidt. O Vasco abriu conversa e tem negociações em andamento para poder contratar o técnico de 51 anos de idade, que está sem clube desde janeiro. É o favorito do Pedrinho para assumir a vaga deixada por Fábio Carille. A gente já sabe muito bem disso, né? Que o Pedrinho gosta bastante do trabalho do Diniz, é fã, inclusive, e o Diniz gosta pra caramba do trabalho do Pedrinho. Então, querendo ou não, tende ali realmente ao Diniz ser o treinador do Vasco, tá? Então, olha aqui. A diretoria vascaína está em contato com o staff do ex-treinador do Cruzeiro e também da seleção brasileira, que é representada pelo empresário Juliano Bertolucci. Diniz gosta de trabalhar no Rio de Janeiro e enxerga com bons olhos a possibilidade de gerir o Vasco pela segunda vez. A primeira passagem em 2021, quando o clube estava na Série B, foi curta, foi apenas 12 jogos, né? Inclinado a aceitar uma proposta do Vasco, Diniz e seus representantes ainda precisam se acertar com o clube no que se diz sentido a projeto esportivo e a parte financeira. O treinador terá que aceitar reduzir o patamar salarial, para voltar a São Januário. Com a saída de Fábio Carille, Felipe Maestro foi anunciado como técnico interino do Vasco. Inclusive, ele estará à frente da equipe nessa quinta-feira amanhã contra o Operário, né? Em Ponta Grossa pela terceira fase da Copa do Brasil. Pedrinho é fã declarado do trabalho do Fernando Diniz. No domingo, né, após anunciar o desligamento do Carille, ele revelou que projeta o time do Vasco com um controle de jogo e imposição durante as partidas, por exemplo. Então, cara, é mais ou menos as características do Diniz, né? Uma posse de bola, atacar o adversário em vez de defender. O Fábio Carille no tipo, né? O Fábio Carille no Vasco. No Vasco não, em geral, o Carille tem uma característica mais de defensor, né? Ele defende mais. Os clubes do Carille não leva tantos gols. Apesar que no Vasco não serviu tanto isso, né? O Vasco tomou 3 gols do Melgar, 3 gols do Corinthians e etc. Né? Então não foi tão bom isso no Vasco da Gama. Mas em relação ao trabalho do Carille é mais ou menos isso, né? O ponto positivo do trabalho do Carille é essa, né? De que a defesa do Carille ali é surreal, né? Vamos dizer que o pessoal fala igual do Tite, né? E o Diniz, no caso, ofensivamente, tem uma posse de bola, constrói jogadas, etc. Como o Diniz, ele tem essa característica, né? Então, interessante, os times do Diniz têm essa característica realmente de posse de bola, de construir jogadas, de ser o dominante na partida e tudo mais. Então, tende realmente a ser ali o Fernando Diniz, o treinador do Vasco. Vamos ver se vai anunciar, vamos ver se o Vasco deve contratar algum treinador aí, não sei se vai ser o Diniz, né? Se for, até sexta-feira provavelmente aí o Diniz vai ser anunciado, ou seja o que for, quem vai ser o treinador, né? Então até sexta-feira, no máximo até domingo, provavelmente o Vasco vai anunciar o treinador novo, né? Então tá aqui, outra informação importante sobre o Pesolano, tá? O Pesolano, segundo informações, seria o plano B do Vasco caso o Diniz não aceite a proposta, né? O Vasco trata Fernando Diniz como prioridade absoluta neste momento. A diretoria espera fechar acordo com o treinador ainda nesta quarta-feira, tá? Então, ponto interessante. Como adiantado em primeira mão pelo canal Vasco, em parceria com o VDG Cash, está prevista uma reunião entre Pedrinho e Diniz para avançar nas tratativas e possivelmente formalizar a assinatura do contrato. Nos bastidores, o clima é de otimismo. O departamento de futebol acredita que as partes caminham para um desfecho positivo. No entanto, até que o contrato seja assinado, mudanças de rota não estão descartadas, como de qualquer negociação no futebol, né? Tudo pode acontecer, pode dar certo, pode não dar certo. Questões salariais, os detalhes contratuais podem pesar na decisão final. Pesolano é o plano B do Vasco neste momento. Caso o Diniz não aceite os termos oferecidos, o presidente Pedrinho já tem um plano B bem definido. Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro, é o nome favorito. A informação foi revelada pelo canal Corujão Vascaíno e confirmada com exclusividade pelo canal Vasco e também pelo VDG Cash. Até o momento, não há qualquer negociação em andamento ou contato oficial do Vasco com o treinador uruguaio, né? No entanto, apuramos que ele é o segundo nome na lista de prioridade da nova gestão. Caso o Fernando Diniz recuse o convite para comandar o time cruzmaltino, Pedrinho deve iniciar conversas com o técnico estrangeiro. O perfil agrada a diretoria, já que ele é conhecido por implementar um estilo de jogo propositivo e dominante. Se o Diniz recuar nas negociações, Pesolano deve se tornar o principal alvo da vez em São Januário, tá? Informação importante pra gente saber aí, ó.
Canal Vasco, Corujão Vascaíno, também VDG Cast. Informação interessante, cara. O Pesolano, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, quando o Cruzeiro tava na Série B. Inclusive o Vasco também tava, né? O Cruzeiro foi campeão com o Pesolano. E aí logo em seguida ele foi na Série A. Na Série A ele não fez um bom trabalho, né? E tanto isso foi demitido. E aí quando era o Ronaldo que era o dono da SAF ali também do Cruzeiro, na época, ele tem um time lá na Espanha que é o Valladolid. E aí com isso o Pesolano foi pro Valladolid. E cara, o Valladolid essa temporada foi rebaixado, pra quem não sabe, né? Foi rebaixado da La Liga, né? Então, querendo ou não, o Pesolano não fez um bom trabalho lá na La Liga, lá no Real Valladolid, que falam, do nome do time. Então, cara, é um treinador ali que já conhece futebol brasileiro, isso é positivo, porque conhece a dinâmica ali de viagens e tudo mais, mas tem um ponto negativo que é esse que eu falei pra vocês, né? De que ele vem de trabalhos ruins, vamos se dizer, né? Na minha opinião. Então, vamos esperar um pouco, vamos esperar o que vai acontecer em relação ao Pesolano. Mas tá aqui também, sequência do Vasco até a pausa para a data FIFA, tá? Porque independente do treinador que vir pro Vasco agora, nesse exato momento, vai chegar numa fogueira, né, cara? Porque olha aqui o quanto de jogo que o Vasco vai ter fora de casa, né? E o pouco tempo que o treinador vai ter para treinar o time do Vasco. Realmente, o treinador que chegar agora, ele vai continuar até depois do Mundial, da pausa, né? Porque a pausa do Mundial ali, o time do Vasco vai treinar e tudo mais, né? Então vamos lá. Sequência do Vasco até a pausa para a data FIFA. Contra o Operário amanhã pela Copa do Brasil. Contra o Palmeiras dia 4, né, pelo Brasileirão. Contra o Puerto Cabelo dia 7 pela Sul-Americana, lá na Venezuela. Aí depois viaja para o Barradão, né, contra o Vitória. Depois contra o Lanús no dia 13, né, lá na Argentina, pela Sul-Americana. Depois dia 17 contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Depois dia 20 contra o Operário da Copa do Brasil. Depois dia 24 contra o Fluminense, né, pelo Campeonato Brasileiro. Depois contra o Melgar, né, aí na São João do Mário pela Sul-Americana. Depois contra o Bragantino. Então, cara, vai ser uma dinâmica ali, né, de sequência de jogos ali o tempo inteiro. Então, qualquer treinador que chegar agora vai chegar numa fogueira, né, cara? Vai chegar num clima que não é agradável, né? Não é dos melhores momentos. O melhor momento seria aqui, uma mini pré-temporada, 20 dias pra treinar e etc. Mas o treinador que chegar no Vasco agora não vai ter esse tempo, né? Então vamos esperar, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, né? O treinador que vir aí a gente vai apoiar independente de qualquer coisa, né? A gente torce pro Vasco, né? Mesmo que não for aquele treinador favorito do torcedor, a gente vai apoiar sem discussão nenhuma, né? Vamos estar ali apoiando e tudo mais, com certeza. Beleza? Então, gente, obrigado pela moral, obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, quem é inscrito aqui no nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. Amanhã tem mais uma live aqui no nosso canal pré-jogo, tá? Entre Vasco aí e Operário. A gente vai trazer todas as últimas notícias, novidades para todos vocês. Beleza? Obrigado pela moral, saudações vascaínas, que papai do céu abençoe todos vocês. Tamo junto. Beijo. Não esquece do like, tá? É muito importante, pessoal. Deixa o like. Tamo junto.